Gente, boa noite a todos. Vamos começar a nossa missa Dia das Mães. Acolher com carinho todas as mães do grupo, as de verdade e as postiças. E eu vou ler algumas intenções aqui que me foram solicitadas, tá bom? Vamos rezar pelos falecidos. Cláudio Lísia de Barros e Souza, o pai de Carlinha, que faleceu. Ricardo Teixeira e Vieira. Heron Vasconcelos Alves, faleceu ontem. Elinita Brito. Pedro Ivo. Maria Letícia Vilela Cunha. Maria Angélica e Alfredo Blanchard. Tereza Cristina Costa Daulago. Edith Santos Irineu. Pela saúde de Ana Paula Diniz, Marisa Rocha, pela saúde da família de Carlinha Navarro, por Denis Correia, Maria Lúcia Viana de Siqueira, por Bebeto, Marileia, Elvésio e Alvanira e Reinaldo Costa Filho. E pelos aniversariantes, Manuel Felipe Brito Sereno, Silvana Salmazo, PC Bernardes, Nizam Donais, Carlos Paranhos e Mônica Edith Simone. Silvana Pereira. Pela proteção urgente dos ecossistemas em situação de exploração predatória, sem qualquer intervenção dos órgãos responsáveis. E por todos os doentes pelo Covid. Ângela. A palavra de Deus, proclamada, constitui a comunidade cristã, e a sua pregação não pode ser descuidada. Na liturgia, a Escritura torna-se palavra do Senhor, e por sua vez da salvação. Por esta palavra, somos instruídos a permanecermos fiéis em Cristo, caminho, verdade e vida. E assim, com nossas atitudes, construirmos um belo edifício espiritual. Nas alegrias da ressurreição de Jesus, celebremos esta Páscoa do Senhor, na intenção de todas as mães cujo dia festejamos. Alma feminina, vem louvar, flor do Criador, vem adorar. O Senhor te fez com grande amor, feita de ternura, graça e paz. Trajes pretas vêm em procissão, para consagrar tudo ao Senhor. Traze teu sorriso, traze amor, vem e deixa tudo neste altar. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Alma feminina, vem cantar, pois o mundo quer hoje escutar uma voz que meiga vem falar, a esperança viva neste altar. A esperança vai transfigurar tudo em divindade, tudo em paz. Alma feminina, vem cantar a razão de Deus, a graça e a paz. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Aqui estamos reunidos, reunidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Uma alegria para mim poder celebrar com vocês, desse modo novo, desse modo diferente. Vários de vocês conheço, sou amigo, alguns são novos e vamos criando essa comunidade de fé, uma comunidade orante. Estamos celebrando hoje o 5º domingo da Páscoa. E nesse tempo pascal nós vamos cada vez mais compreendendo, mergulhando, meditando, colocando em prática como que a ressurreição de Cristo tem que ter implicações em nossa vida. Se nós cremos no ressuscitado, nós vamos também ressuscitando com Ele. O fato de celebrar esse 5º domingo da Páscoa, também no Dia das Mães, nos ajuda a entender talvez algo importante do mistério de Deus. Deus dá a nós a vida, e esse é um grande sonho dele, mas Deus quer dar a nós uma vida fecunda, uma vida capaz de gerar outras vidas, uma vida capaz de transbordar. E a maternidade é um símbolo muito importante disso nesse mundo. Então, no começo dessa Eucaristia, peçamos a Ele essa graça. A graça de receber a vida e a graça de deixar transbordar essa vida para outras pessoas. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Então, no começo dessa Eucaristia, reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Legal? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos juntos a glória de Deus. Glória, 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 glória. Glória dos pais, e a tua na beleza do universo, na terra, da humanidade. Glória, 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 glória. Glória ao Filho, Cordeiro, Deus, criança, a esperança do mundo. Vida e verdade.
glória, 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 glória. Glória ao Espírito Santo que traz a luz, luz de vida e de paz, certeza e felicidade. Glória, glória a Deus e paz para todos nós. Glória, glória a Deus e paz para todos nós. Glória, glória a Deus e paz para todos nós. Glória. Meus irmãos, minhas irmãs, no silêncio e na paz, rezemos uns pelos outros. Ó Deus, Pai de bondade, nos redimistes e adotaste como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Os que ouvem e acolhem a palavra de Deus possuem o Espírito Santo e não tropeçam. Ouçamos das leituras. Nanda Vilela. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. E nós o encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe, Prócono, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que impões, nós esperamos. Nós nos alegraremos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira das cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois crede a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em tua terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.
O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Amanda? Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou nas trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fabinho? Aleluia, 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 alegria, 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 aleluia. Aleluia, 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 alegria, 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 aleluia. Que nossas palavras sejam de louvor e que sejam plenas de graça e amor. E quando saírem de nós, glorifiquem seu nome, Senhor. E quando no momento do dia, aleluia, aleluia, alegria. Aleluia, 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 alegria, 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 aleluia. Aleluia, 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 alegria, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas. Esse tempo pascal é um tempo muito bonito para a nossa fé, embora nós, desde o batismo, da catequese, nós vamos escutando essa centralidade da ressurreição de Jesus em nossa fé, mas como que a gente leva tempo na vida para poder compreender, meditar, saborear e assumir em nossa vida as consequências de crer na ressurreição. Nós vamos vendo ao longo desses domingos, e para quem acompanha também a liturgia, as leituras durante a semana, como que nós estamos celebrando essa Páscoa de Jesus, que é a passagem, Jesus que passou da vida humana à morte, entregando tudo, e da morte para a vida nova, a vida indestrutível, a vida definitiva. E nós vamos vendo como que essa passagem na vida dele tem consequências nos seus discípulos, em todos os homens e mulheres que querem seguir esse mesmo caminho. E nós vamos vendo como que ele vai encontrando com pessoas, se mostrando, se revelando, e revelando que aquilo que ele viveu, ele também deseja que os outros vivam. E nós escutamos então essa fórmula curiosa no final desse evangelho de hoje. Aqueles que creem nele farão obras semelhantes a dele e farão obras ainda maiores. E tem algo aqui de uma beleza grande do sonho de Jesus, que revela o sonho de Deus, que é que nós possamos realizar obras, e obras que cresçam, que se expandam. Como nós estamos celebrando uma missa, e a maioria de vocês, a grande maioria, pertencem ao OPA, a oração pela arte, a palavra obra, acho que nós podemos entender o que significa para um artista uma obra. Como que um artista expressa o que ele pensa, o que ele vive, o que ele sente em uma obra, de várias maneiras, de várias linguagens, visual, artística, musical, de várias formas. Mas o que é interessante aqui é que Jesus não somente é um artista que faz obras, mas é um artista que espera e que deseja que os seus aprendizes façam obras ainda maiores. O desejo de ser superado por aqueles a quem ele acompanha e a quem ele ensina. Eu acho que a gente pode entender isso, primeiro, certamente no OPA, cada vez que a nova geração, tem várias pessoas da nova geração aqui presentes também nessa Eucaristia, cada vez que vocês percebem que eles são capazes de traduzir numa obra algo de profundo, algo de humano, algo de existencial, e por isso algo de divino e algo espiritual, como que a alegria de vocês é redobrada. Poder fazer uma obra dá grande alegria, mas poder saber que as gerações seguintes fazem obras, e obras bonitas e profundas, parece que a alegria é ainda maior. Como nós estamos celebrando também o Dia das Mães, outro exemplo seria esse, né? Como que uma mãe se alegra quando vê que o seu filho, sua filha, também é capaz de fazer obras maiores do que ela fez. Ou seja, que vão mais longe, que crescem mais, que rendem, que dão frutos. Tem algo do mistério
de Deus que se revela nesse grande desejo aqui. Mas a pergunta que a gente pode se fazer é: que obra é essa? Que obra é essa que Jesus faz e que ele deseja que nós façamos obras ainda maiores? Aí aparece já o que nós estamos escutando, pelo menos desde domingo passado, como que Jesus, no ensinamento aos discípulos, ele assume o nome de Deus, o nome com o qual Deus tinha se revelado no Antigo Testamento: eu sou aquele que é. Mas Jesus acrescenta, ele ousa acrescentar a esse eu sou, a esse nome, a essa obra do Pai, algo que ele decide, que ele escolhe livremente. Ele vai como que colorindo esse quadro do Pai, essa obra eu sou do Pai, também com seu desejo próprio. E nós já fomos escutando ao longo do domingo e na semana: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a grande obra de Jesus, a grande obra, é assumir na humanidade, criar espaços na humanidade, expandir a humanidade para acolher o nome de Deus, pronunciar conscientemente isso que nós recebemos como maior dom, a existência, a vida, e fazer render, fazer frutificar, acrescentar livremente aquilo que nós desejamos ser. Pão da vida, porta, bom pastor, caminho, verdade e vida, e que cada um de nós possa decidir como deseja receber e transformar, acrescentar, expandir o nome que recebeu do Pai. Tem uma passagem da carta aos Hebreus, que diz que, pelo medo da morte, os homens e as mulheres ficavam escravos, e que por isso tinham medo de existir, medo de ser quem são. Tem um teólogo muito conhecido chamado Paul Tillich, que diz que justamente quando nós fazemos a experiência do ressuscitado, quando nós fazemos a experiência que nada pode nos impedir de ser amados por Deus e amados uns pelos outros, isso libera em nós uma coragem de ser. A coragem de ser. Então, a ressurreição de Jesus nos livra do medo da morte e de todo tipo de morte. Morte física, mas também a morte do não reconhecimento, a morte de não conseguir ser tudo o que nós gostaríamos. Nos livra desse medo e nos dá coragem de ser, ou seja, de assumir a nossa vida, dizer eu sou e de ousar, então, inventar algo novo, algo que nunca existiu antes de nós e que nunca voltará a existir depois de nós. Algo que seja nosso, singular, único. Coragem de ser. E essa é a obra maior que Jesus quer realizar. Ele realizou na vida dele a obra do Pai. Ele assume eu sou e ele traduz esse eu sou, e sempre com coisas, com dimensões abertas. A identidade de Jesus é uma identidade aberta, ofertada, missionária. Eu sou o pão não existe para si, o pão existe para alimentar. Eu sou a porta não existe para si, existe para ser passagem, para criar espaços, abrir brechas. Eu sou o bom pastor, o pastor não existe para si, existe para cuidar, para proteger. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, o caminho quer conduzir justamente à vida verdadeira. Como que Jesus assume esse eu sou e vai completando a sua identidade com uma abertura cada vez maior aos outros, e isso é a obra dele, mas ele deseja, justamente porque ele fez isso, e porque ele foi nos alimentando, cuidando de nós, criando brechas na vida de Deus, mostrando o caminho, que cada um de nós, cada uma de nós, decida ser, ouse ser, tenha coragem de ser o que é, e ouse ser uma obra nova, inédita, incomparável, única nesse mundo. E isso é uma obra maior. O sonho de Deus é justamente que essa obra transborde, que ela cresça, que nós sejamos semelhantes a Ele, ao mesmo tempo diferentes, porque singulares e únicos. E é isso que nós vamos escutando, então, nas duas primeiras leituras. Foi isso que aconteceu. Pedro diz na carta: Ele é pedra viva, nós somos pedras vivas. E que cada um de nós seja o sacerdócio santo,
o sacrifício espiritual. O que significa ser o sacerdócio santo? Que a gente ofereça ao mundo não coisas, não pequenas obras, não coisas materiais, mas que a gente ofereça a gente. O mundo espera que a gente possa se dar. Primeiro, que a gente assuma a nossa vida, que nós sejamos, que nós decidamos o que queremos fazer com a nossa vida e que a gente ofereça. Esse é o sacerdócio santo, para que a gente seja também pedra viva nessa construção do reino de Deus. Pedro entendeu e propõe isso na sua carta. Depois, não somente pessoalmente, nós escutamos também, então, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, as consequências comunitárias, institucionais. Como que os apóstolos, olhando para a realidade, vendo uma nova necessidade, vendo um conflito possível, ousam criar novas estruturas. Eles estão enviados para anunciar a palavra e ousam escolher, então, 7 homens escolhidos pelo povo que possam servir à mesa, cuidar desse cuidado dos mais pobres. Criativos. Homens que criam, que não têm medo de deixar-se conduzir pelo Espírito e fazer coisas que o Senhor não tinha criado antes. Eles podem ousar e criar, tanto pessoalmente quanto comunitariamente, os meios, as mediações de que nós precisamos para que o reino de Deus, a palavra de Deus, possa avançar nesse mundo. Eu gostaria de que nessa Eucaristia, escutando essa palavra, primeiro, que todos vocês se sintam confirmados nessa intuição fundamental de que a oração e a arte estão ligadas. De fato, quando nós vamos criando algo como artistas, nós estamos em oração. Quando nós oramos, algo novo é criado. E vocês tomem consciência cada vez mais que a obra de arte mais bela, mais bonita, mais desafiadora que Deus espera de vocês, que é a vida de vocês, essa é a grande obra de arte que Ele está esperando. E que todos nós não tenhamos medo. Medo de assumir a nossa vida, medo de dizer esse eu sou, e eu sou aquilo que eu sou chamado a ser. Não tenhamos medo de sonhar com vidas novas, caminhos novos, nem pessoais, nem comunitários, para o OPA como movimento, como grupo, como experiências que vocês fazem em lugares no Brasil e no mundo. E que com isso vocês façam experiências de viverem já como ressuscitados, como filhos e filhas do ressuscitado, e com isso que o mundo creia e veja em vocês também a imagem visível do Pai. O Senhor nos ofereça essa graça nessa Eucaristia. Vamos fazer alguns instantes de silêncio, deixando que essa palavra possa ecoar em nosso coração e nos dar o desejo de ser e ser para os outros como Jesus. Jesus diz que o acesso a essa coragem, a essa ousadia, é a fé, aquela que crê. Então, como comunidade, vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor Jesus disse-nos hoje no Evangelho: tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Apresentemos, portanto, nossos pedidos com confiança
dizendo: Conduzi-nos, Senhor, em vosso caminho. Para que a Igreja Santa permaneça sempre dedicada à oração e ao serviço da palavra, peçamos. Conduzi-nos, Senhor, em vosso caminho. Para que o Papa, os bispos e todo o clero, cheios de fé e do Espírito Santo, sejam fortalecidos no anúncio do Evangelho, peçamos. Conduzi-nos, Senhor, em vosso caminho. Para que, como pedra viva, escolhida e honrosa aos olhos de Deus, e não como pedra de tropeço, a nossa comunidade, em seus ricos e variados dons, edifique na fé e na caridade o reino de Deus na terra, peçamos. Conduzi-nos, Senhor, em vosso caminho. Para que todas as mães, neste dia do Senhor ressuscitado, sejam fortalecidas em suas esperanças, abençoadas em sua missão e agraciadas com carinho e amor, peçamos. Conduzi-nos, Senhor, em vosso caminho. Para que as mães falecidas recebam de Deus a recompensa pelo dom da maternidade e que suas virtudes deem frutos em seus filhos, peçamos. Conduzi-nos, Senhor, em vosso caminho. Para que todas as mães que já perderam filho ou filha possam, nessa data especial, receber o conforto divino, mais uma vez, peçamos. Conduzi-nos, Senhor, em vosso caminho. Acolhei, Pai de bondade e misericórdia, as súplicas que vos apresentamos pelos méritos da ressurreição do vosso Filho, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Alguma coisa? Abençoe este pão, vem da terra, que é fruto do trabalho, fruto de cada mão, do suor de rostos, que é presente do trigo e da terra, e do vento e da terra, semente que se enterra, pra renascer você, Deus compassivo, Deus carinhoso, Deus desse povo quase sem fé, Deus que já veio, virá um dia devolver nossa alegria. Deus que você é, Pai carinhoso, coração só perdão. Deus que já veio, Deus que virá, renascer em algum lugar. Deus que já veio, retornará pra renascer em algum lugar. Orai, meus irmãos, minhas irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo desse sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. E destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças a vós, ó Pai, e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente a vós, ó Pai, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o Bispo de nossas dioceses e todos os ministros e ministras do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Nós podemos trazer ao nosso coração nesse momento nossos amigos e familiares que já estão em Deus. Queremos rezar de modo especial nessa Eucaristia pelos nossos irmãos e irmãs Cláudio, Ricardo, Helenita, Pedro Ivo, Maria Letícia, Maria Angélica, Alfredo, Tereza Cristina, Edith, Hieron, por todas as mães já falecidas. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor nos comunicou o seu Espírito, o Senhor nos comunicou a sua coragem de ser e de ser para os outros. Por isso, com a confiança de filhos e filhas de Deus, rezemos juntos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Proponho que façamos um breve instante de silêncio, mas desejando no coração essa paz a todos os que estão presentes nessa Eucaristia e, para além dela, que essa paz transborde
a todas as pessoas com quem nós encontraremos ao longo dessa semana. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Minhas irmãs, meus irmãos, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele aquele que é e aquele que nos dá a coragem de ser e ser para os outros. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo alimenta em nós a vida de Deus que é eterna. Nesse momento, cada um de nós vive a sua profunda comunhão com o Senhor e a comunhão com todos os irmãos e irmãs, todos chamados a ser para os outros. Lula. Ruminar a sóis e sais a vida de tantos anos, solidão, encarnação da secura dos mil. Não chorar, não desistir, sem voltar atrás, degustar o vinho, o corpo, o sangue e a alegria. Deus é um e somos um, mil partes de todo. Deus é um e somos um, mil partes de todo. Laborar, colaborar, novos laços criar, integrar, ressuscitar, no espírito enraizar. Rede doce, lã e mel, assim nossa relação. Deus e nós e eu, o gosto bom de ter seu amor. Deus é um e somos um, mil partes de todo. Deus é um e somos um, mil partes de todo. Agora é Ângela Brito. Ângela Brito e Manuel Felipe. Deus, beleza infinita, beleza escondida nesse imenso mar. Deus, presente nas ondas, nos peixes, nas conchas,
só pra nos amar. Deus, verdade perfeita, se mostra e se enfeita pra nos revelar que o amor é a coisa mais pura nessa vida tão dura e que não é difícil encontrar. Deus, beleza infinita, beleza escondida nesse imenso mar. Deus, presente nas conchas, nos peixes, nas conchas, só pra nos amar. Deus, verdade perfeita, se mostra e se enfeita pra nos revelar que o amor é a coisa mais pura nessa vida tão dura, mas que não é difícil encontrar. Deus, Renata? Maria, minha mãe, mãe de todas as mães. Antes de mais nada, quero dizer que vou substituir o Senhora por você. Estamos tão carentes de intimidade. Quem lhe escreve é nosso coração. O que mais desejamos e precisamos é sentir sua presença maternal para nos explicar com carinho o que nós não estamos conseguindo entender e para nos consolar em nossos medos e apreensões. Você é nossa maior referência de presença serena e ao mesmo tempo firme, acolhendo a dor sem fingir que ela não existe. Você cultiva a fortaleza que brota, feito flor no meio das ervas daninhas, nos corações dos que creem e confiam no Deus que não abandona. Sua fé nos encanta, Maria, e queremos ser contagiadas por ela. Queremos aprender e reaprender diariamente a entregar, sem segurar nenhuma pontinha, nossas vidas e a de nossos filhos nas mãos do Pai. Seguindo seu exemplo, queremos dizer sim, que seja feita a vontade de meu Deus, reconhecendo-nos pequenas e vulneráveis, mas infinitamente amadas e cuidadas por Ele. Nesse Dia das Mães, não dá para desejar que seja feliz, assim com todas as letras maiúsculas, mas desejamos que esteja pleno de novos significados e aprendizados. Abraço de mãe sempre teve sabor de porto seguro para os filhos. Abraço de filho sempre teve sabor de gratidão para as mães. Sorriso de mãe sempre significou vai dar certo para os filhos. Sorriso de filho sempre significou
tudo vale a pena para as mães. Hoje, precisamos aprender a viver sem os abraços e com sorrisos virtuais. Não tem sido fácil. Por isso, mãe, entregamos em seu coração as nossas inquietações. Sabemos que você pode nos ajudar a transformá-las em movimento. Entregamos também nossa tristeza e empatia por tantos filhos obrigados a se despedir precocemente de suas mães e por tantas mães que ruminam o corte precoce na convivência com seus filhos. Entregamos ao seu sagrado coração todas essas pessoas para que, através do seu amor, de alguma forma, a esperança e a alegria possam retornar a esses corações. Mãe amada de todos nós, ensina-nos a ser discípulas e missionárias nesse tempo tão inusitado. Mostra-nos o real significado da palavra encontro. Alimenta nossa esperança e acolhe-nos como crianças assustadas, surpreendidas num jogo que nunca aprenderam a jogar. Mãe amada de todos nós, intercede junto ao seu Filho por nossa paz e coragem, por nossa consciência e serenidade. Impulsiona-nos, Mãe, com a força da sua fé, a sermos protagonistas na construção de um mundo novo, de um tempo novo. Se cairmos, ajuda-nos a levantar, a persistir acreditando que somos responsáveis por desenhar o caminho a caminhar. Se nos cansarmos, ajuda-nos a recuperar a energia, a continuar trabalhando para que todos os filhos assumam o papel de semeadores do bem. Se chorarmos, relembra-nos a alegria do amor que tudo supera e anima-nos a distribuir sorrisos para ensolarar a vida. Mãe, cuida de nós, ouve nossa voz e ilumina nossos corações com sua luz. Amém. Pode seguir, Francis. Terminemos nossa oração. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos? Avisos paroquiais. Vai ter terça-feira uma live no Instagram do OPA e o convidado é Rodrigo Moraes, Taroguinha, falando sobre Maria. Ok? Então, todo mundo terça-feira às 20 horas no Instagram do OPA. São esses avisos. Agora é só sua bênção e a música. Marilu poderia fazer um reforço? Reforçando. Eu gostaria de reforçar o aviso que foi colocado hoje, que o ofertório dessa missa nós gostaríamos de transferir para a Associação Grupo OPA, a OPA, que precisa muito sobreviver e ela sobrevive com as nossas doações. Muitos daqui já são doadores mensais, mas você pode fazer isso uma vez, duas ou mensalmente, como quiser. Nós mandamos hoje o número da conta e depois da missa também vai aparecer logo aí um QR Code. Se você quiser transferir, já vai direto para a conta da associação. Lembre que a associação é a responsável por tudo isso que nós temos como um arquivo, um grande arquivo, o nosso site, esse trabalho de formiguinha feito por Luizinho. São despesas pequenas relativamente, mas nós precisamos manter o nosso funcionário, que é Luizinho, e pequenas outras coisas que a gente tem a pagar. E se não for com a nossa contribuição, com a nossa união, nós temos muita dificuldade em estar sobrevivendo. Entre em contato com o Luizinho, comigo, com o Marilu, com o Robertinho, enfim, como for possível, mas não deixe de colaborar. Esse ofertório de hoje da nossa missa será direto para a nossa associação. Nós dependemos dela também para continuarmos nesse dia a dia, nessa linguagem atual e sempre recordando, como hoje, músicas lindíssimas, coisas tão bonitas. Eu, pelo menos, me senti tão em casa nessa missa, com uma saudade daqueles tempos antigos e que continuam, como o Francis falou, continuam nos nossos filhos, nos nossos netos e nós mesmos. Então, é muito importante essa união. Eu estava vendo o nome de tanta gente que entrou hoje na missa
Como é bom. Gostei de ver Bia, de ver Verônica, lá de Curitiba, que nós rezamos tanto, Verônica, para que você passasse o seu sufoco. Graças a Deus você está passando. Vi Pepeu e outros tantos, que não adianta a gente falar para evitar faltar falar de alguém. Adriana Monfreita está aparecendo aí, tão querida. Enfim, gente, nós precisamos, a associação Grupo OPA precisa que a gente colabore, porque, na verdade, na vida, a gente não vive só de ideal, a gente também precisa sobreviver. E não só por esse momento, isso não está sendo ocasionado por esse momento que a gente está vivendo da Covid, não. A associação já precisa de nós há muito tempo. Então, nós contamos com a colaboração de vocês, o quanto você puder, hoje e mensalmente, se isso for possível. Viu? Muito obrigada. A qualquer momento você pode visitar o site do OPA e o QR Code vai estar sempre lá na página principal. E qualquer dúvida, liga para o Luizinho, ok? Ok, nós queremos saber depois, desculpe, Mário, eu estou falando demais, é porque você deixou. Então, a gente precisa saber quem mandou autorizar. Nós gostaríamos de saber quem pode assumir a missa da próxima semana. Se puder dizer agora, ótimo. Se não, entre em contato com a gente pelo Zap, que a gente logo, logo avisa quem são os responsáveis. Se for agora, tudo bem. Pronto, Fran. Robertinho pediu para falar. Isso, Robertinho pediu a palavra. Meus amigos, desculpem interjeitar na missa. Sim? Eu só queria agradecer, Francis, Agora é pela 8. disponibilidade, pela amizade, por essa Eucaristia tão bonita. E, bom, meus votos de melhoras para todos os convalescentes, minhas condolências aos que passaram e às famílias que sofrem, nossa solidariedade. E reforçando o que a Ângela falou, a nossa necessidade, nós temos uma associação. O Grupo OPA tem um instrumento para tomar decisões colegiadas, compartilhadas, organizadas. E esse instrumento é nosso, somos nós, a associação. Temos mudado, temos procurado nos comunicar cada vez mais e melhor. Então, essa é uma convocação para que você possa participar financeiramente. Nós precisamos manter a associação. Isso tem um custo mensal significativo e nós precisamos de mais doadores. Mas eu preciso ainda mais que todos nós coloquemos a mão na massa, organizando a missa. Já fica aqui o convite para quem puder assumir a próxima missa, mas todos os nossos projetos, ou quem tiver ideias, que possa trazê-las e executá-las, ajudá-las a executar junto. Então, agradeço muito por essa oportunidade. Que bom que a gente está junto, continua a estar junto, e contribuem com a associação. Nós temos um conselhão, criamos uma instância de governo mais ampla, que vai se reunir nessa quinta-feira às 8h30. Se alguém, é uma reunião aberta. Quem desejar participar e quiser contribuir, seja bem-vindo. Procure ao Luizinho, a Ângela ou a mim, e nós comunicamos os links e serão bem-vindos. Obrigado a todos e boa noite. Tem alguém que se oferecer para a próxima missa, viu? Cora Coralina. Bom, gostaria de agradecer a vocês por esse convite. Foi uma alegria celebrar com vocês essa Eucaristia, encontrar muita gente querida e dou um abraço virtual em cada uma de vocês. Então, vamos receber essa bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. A todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus que vos ama, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês são a mais bela obra de arte de Deus. Levai a todos a alegria do ressuscitado e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo isso passa, tudo isso passará. Nada te amedronte, não te desespere,
É com paciência que tudo alcançará. Segue teu caminho, que nada lhe faltará em todos os momentos. Vive plenamente, pois na vida basta Deus. Em todos os momentos, vive plenamente, pois na vida basta Deus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo isso passa, tudo isso passará. Nada te amedronte, não te desespere, é com paciência que tudo alcançará. Segue teu caminho, que nada lhe faltará em todos os momentos. Vive plenamente, pois na vida basta Deus. Em todos os momentos,